Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Geopolítica Estratégica. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise do cenário geopolítico e militar mundial. Deixe seu like, seu comentário, ative o sininho das notificações e compartilhe com os amigos. No vídeo de hoje, iremos discutir um tema extremamente relevante e delicado: a crescente tensão entre Israel, Líbano, Hezbollah e o Hamas, e como esses eventos podem levar o Oriente Médio a uma nova guerra total. Com a recente morte de Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, em um ataque aéreo israelense em Beirute, a já instável região parece estar à beira de uma escalada ainda maior. A partir de agora, vamos explorar as motivações por trás desse conflito, suas raízes históricas e as implicações geopolíticas que podem definir o futuro da região. Antes de entender por que o Oriente Médio pode estar à beira de uma guerra total, precisamos entender quem foi Hassan Nasrallah e por que sua morte é tão simbólica e importante. Hassan Nasrallah morreu na data do dia 27 de setembro, após Israel ter bombardeado o bunker onde ele e mais outras figuras importantes do Hezbollah estavam escondidas. O bunker ficava localizado ao sul da cidade de Beirute, no Líbano. Através do X, antigo Twitter, o jornal israelense Ha'arim compartilhou uma publicação do jornal francês Le Parisien, que falava que o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi possível graças a informações confidenciais fornecidas por um espião dentro do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que transmitiu a Israel detalhes da chegada iminente de Nasrallah à sede da organização no sul de Beirute. Informação essa que não deve ser descartada, devido à forma como o grupo foi formado com o passar dos anos, sendo uma mescla entre moradores locais e espiões no próprio grupo. Também podemos trabalhar com a possibilidade de Israel ter espiões infiltrados entre esses grupos, responsáveis por repassar diariamente cada passo das principais lideranças. No livro A Arte da Guerra, o autor Sun Tzu enfatiza que o uso coordenado de diferentes tipos de espiões pode criar uma rede de informações precisa, o que permite manipular o adversário e vencer batalhas sem confronto direto. Ele também afirma que só líderes sábios e generais habilidosos podem compreender o valor total das informações obtidas pelos espiões e usá-las de maneira eficaz. Essa estratégia evidencia a importância de conhecer o inimigo profundamente antes de agir, tornando a inteligência um fator decisivo na vitória. Hassan Nasrallah nasceu em 1960 e assumiu a liderança do Hezbollah em 1992, após a morte de seu antecessor, Abbas al-Musawi, em um ataque aéreo israelense. Durante mais de 3 décadas, Nasrallah construiu a imagem de um líder carismático, visto como herói de resistência entre muitos no mundo árabe. Sob sua liderança, o Hezbollah se fortaleceu militarmente, a ponto de ser considerado uma das mais poderosas milícias não estatais do mundo, com capacidade bélica superior a muitos exércitos regulares. O Hezbollah não é apenas um grupo armado, mas também uma força política que tem grande influência no Líbano, onde possui uma significativa representação parlamentar. A morte de Nasrallah em um ataque aéreo israelense marca uma mudança significativa no equilíbrio de poder na região. Sua eliminação para Israel foi uma tentativa de desmantelar a liderança do Hezbollah e enfraquecer seu poder. Entretanto, o Hezbollah é uma organização estruturada, e a morte de seu líder, embora simbólica, não implica o fim de suas operações militares. A organização já declarou que continuará seus ataques contra Israel, o que aumenta o risco de uma nova escalada de violência. O nome de Nasrallah ficou particularmente marcado pelo confronto de 2006 entre Israel e Hezbollah, também conhecido como a Segunda Guerra do Líbano. Esse conflito de 34 dias, iniciado após o sequestro de 2 soldados israelenses pelo Hezbollah, resultou na morte de 1.100 libaneses, em sua maioria civis, e 119 soldados israelenses. A destruição causada pela guerra deixou uma cicatriz profunda na região e ajudou a consolidar o Hezbollah como um dos principais inimigos de Israel. O Hezbollah demonstrou uma capacidade militar surpreendente, utilizando mísseis de longo alcance
e uma eficiente estratégia de guerrilha que impediu Israel de alcançar uma vitória decisiva. A guerra de 2006 também moldou a imagem de Nasrallah como um líder que conseguia confrontar o poder militar de Israel. Embora o Hezbollah tenha sofrido grandes perdas, o grupo saiu do conflito com uma reputação fortalecida como defensor do Líbano contra a ocupação israelense. A guerra, no entanto, foi apenas um capítulo em um conflito que já dura décadas, e sua sombra continua pairando sobre as relações entre Israel e o Líbano. Devemos destacar que o Hezbollah é amplamente apoiado pelo Irã, tanto financeiramente quanto militarmente, o que faz do conflito uma questão que vai além das fronteiras do Líbano. O Irã, com sua política de confrontar Israel indiretamente por meio de grupos como o Hezbollah, Hamas, Força Quds, entre outros, e pode responder à morte de Nasrallah com ações mais agressivas, seja por meio do Hezbollah ou por outros meios. Isso coloca Israel em um delicado jogo de xadrez geopolítico, onde qualquer movimento em falso pode desencadear uma guerra mais ampla que envolva diretamente o Irã, além de outras potências regionais. Israel também está enfrentando o Hamas, um segundo fronte no sul de Israel, além do Hezbollah, que controla a faixa de Gaza. Nas últimas semanas, o Hamas intensificou seus ataques contra o território israelense, provocando uma resposta militar igualmente intensa por parte de Israel. A morte de Nasrallah pode levar o Hamas a intensificar seus próprios esforços, coordenando ataques junto ao Hezbollah. Esse cenário cria o risco de uma guerra em duas frentes, uma no norte contra o Hezbollah e outra no sul contra o Hamas, o que seria extremamente desafiador para as forças armadas israelenses. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem enfrentado pressões significativas, tanto de grupos ultranacionalistas que exigem uma postura mais agressiva contra os inimigos regionais, quanto de setores mais moderados que temem as consequências de uma guerra em larga escala. Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em 27 de setembro de 2024, mesmo dia da morte de Nasrallah, Netanyahu reafirmou a postura inflexível de Israel contra ameaças externas, mas foi recebido com protestos e abandonos de delegações internacionais, refletindo o isolamento crescente de Israel na ONU. As relações de Israel com outros países, especialmente com os Estados Unidos, também serão postas à prova caso a situação evolua para uma guerra em larga escala. Enquanto os Estados Unidos tradicionalmente apoiam Israel, qualquer escalada que leve a uma intervenção direta do Irã poderia desestabilizar a política externa americana no Oriente Médio e forçar a administração a repensar seu apoio incondicional a Israel. Uma guerra total no horizonte? A morte de Hassan Nasrallah representa um momento crítico na história recente do Oriente Médio, com o potencial de transformar um conflito já latente em uma guerra total. A capacidade do Hezbollah de se reestruturar rapidamente, a possibilidade de envolvimento direto do Irã e a escalada das tensões com o Hamas criam um cenário volátil e altamente imprevisível. Israel, por sua vez, sob a liderança de Netanyahu, enfrenta um dilema estratégico: continuar com sua política agressiva de ataques preventivos ou buscar um caminho diplomático, embora este último pareça cada vez mais distante. O mundo assiste com apreensão, ciente de que qualquer erro de cálculo pode resultar em um conflito de proporções catastróficas, que não apenas desestabilizaria o Oriente Médio, mas também teria implicações globais. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise. Deixe seu like, seu comentário, ative o sininho das notificações e compartilhe com os amigos. Até a próxima!